Bom, pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido ontem, eu vou começar hoje vídeos curtos sobre ideias. Né? Meu propósito não é substituir aquilo que a escola tem um papel primordial de fazer, que é o debate amplo a partir de conceitos cientificamente estruturados, tá? Dentro da área de sociologia, dentro da área de filosofia. O que eu me proponho a fazer convidá-los a pensar junto comigo a respeito de questões práticas da vida, tomando como ponto de partida algumas ideias que se originam no pensamento filosófico, no pensamento sociológico, mas que atravessam a literatura e atravessam questões fundamentais da nossa vida. Tá? Quero te convidar a pensar sobre trabalho. A palavra trabalho e como a concepção que a noção de exercer uma atividade, né, tendo ela remuneração ou não, se encaixa na sociedade ao longo da história e como que nós, por várias tendências ideológicas diferentes, enxergamos e assimilamos isso. Tá? De certa maneira, para falar de trabalho, a gente precisa falar sobre capitalismo. E veja que falar sobre capitalismo não é tecer críticas negativas ao capitalismo. E mesmo quando há críticas negativas ao capitalismo, nós na verdade estamos fazendo uma análise de como o modo de produção capitalista funciona. É inegável que existem aspectos positivos, como o avanço tecnológico, a descoberta da cura de muitas doenças, e há os aspectos negativos, relacionados à exploração social, à desigualdade, né, e outras consequências que a gente poderia elencar se fosse o foco nesse momento, fazer a tal crítica ou análise crítica ao sistema capitalista. Mas o trabalho não pode ser compreendido fora da perspectiva do sistema capitalista. De certa maneira, a nossa cultura ocidental é estritamente marcada pela religião. Aliás, como toda cultura é, mas a nossa marcada pela cultura judaico-cristã. Durante muito tempo, a nossa concepção judaico-cristã de trabalho, mas lida a partir da perspectiva católica de cristianismo, porque há vários cristianismos, né? Há o cristianismo católico, há o cristianismo ortodoxo, há o cristianismo protestante a partir de 1517, com o calvinismo, com o anglicanismo, né, de Henrique VIII na Inglaterra. Tá? Então, esses desdobramentos criam outros cristianismos. E, de certa forma, alguns são mais interessantes para a compreensão do mundo do trabalho, principalmente para a gente entender por que o capitalismo deu mais certo em alguns lugares que em outros. Tá? A perspectiva que o catolicismo construiu em torno do trabalho era a ideia do trabalho como uma exigência, uma demanda da vida. É preciso trabalhar para ter salário, é preciso trabalhar para poder sobreviver, é preciso trabalhar para poder comer. Mas o trabalho não era senão o castigo pelo cometimento do pecado original. Então está lá na Bíblia. Adão foi castigado, né, com o desígnio de ganhar o seu sustento com o suor do próprio rosto. E Eva foi condenada a suportar as dores do parto. Então, a visão estritamente dogmática que foi construída pelo catolicismo ao longo de mais de 1500 anos, tá, era de que trabalho era castigo. Tá? A partir do protestantismo e dos seus desdobramentos, né, de Martim Lutero para os outros países, cria-se a ideia de que o trabalho ele é ferramenta para a obtenção da prosperidade. E quem desenvolveu essa ideia e quem se aprofundou nessa ideia foi o sociólogo Max Weber. Talvez o seu livro mais conhecido, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo,
trabalha e explora com muita clareza, né, de que modo o espírito do protestantismo, que propunha a prosperidade como caminho para se chegar a Deus, o caminho para alcançar a glória. Tá? E veja que isso vem, né, da doutrina calvinista. A noção de prosperidade não quer necessariamente dizer riqueza ou dinheiro, mas ela essencialmente está ligada à noção de riqueza e dinheiro. Ou seja, as pessoas podem dar certo na vida, elas podem alcançar a prosperidade, e em algum nível essa prosperidade representa terem dinheiro, terem bens materiais. Tá? Então, a lógica, né, que é plantada na mente das pessoas, no coração das pessoas, de que elas têm que trabalhar mais e mais e acumular mais, né? É isso que vai fazer com que o sistema capitalista ecloda, né? Porque a riqueza acumulável ad infinitum é só a riqueza do capital. É a riqueza que pode ser representada numa tela de computador. Quando você, por exemplo, abre o seu extrato bancário e vê lá que você tem um tanto de dinheiro. Esse dinheiro está ali, ele é virtual. Né? Ele é um capital que pode ser aplicado, pode ser investido. Né? E ele é infinito, ele pode se multiplicar, né, imensamente. Para que as pessoas acreditem que a vida deve orbitar em torno disso, é a noção de prosperidade que foi plantada, né, em nós. E mesmo que nós não sejamos calvinistas ou protestantes, enfim, não seja a nossa religião, os valores ideológicos nos atravessam por meio dos discursos, por meio das práticas, por meio dos valores, né, que nos são, como posso dizer, que são colocados para nós como modelos do que deve ser. Em que momento a gente tem, enquanto um sujeito em formação, principalmente quando nós estamos na fase inicial da nossa vida, em que momento a gente vai conseguir debater essas ideias? Tá? É nas aulas de sociologia e nas aulas de filosofia. Então eu estou aqui hoje em defesa disso. Tá? Não propriamente para compartilhar informações que possam ser úteis para você fazer um vestibular, para prestar um concurso. Tá? A minha ideia é um público mais amplo, que talvez, num primeiro instante, ache que sociologia e filosofia não servem para nada, mas servem fundamentalmente para a gente entender quem a gente é, tá? enquanto coletividade, tá? E pensar a nossa própria existência. Então é esse o convite que eu deixo, para que você compartilhe isso se você quiser, para que você discuta isso com as pessoas à sua volta, para que você se interesse, para que você se informe, para que você leia, enfim, para que você faça o que você achar necessário, o que você achar importante fazer com essa informação. Ok? Obrigado por esses 8 minutos da sua atenção.